Patrick, pra quem não te conhece, fala um pouquinho, o que que tu faz, o que que tu tem feito hoje e fala também um pouquinho da tua trajetória, de como tu chegou aqui hoje. Eu sei que essa é uma pergunta Eu super, vou voltar há quanto tempo? Quanto tempo no tempo? Quanto tempo tu quer cara, que eu volte no tempo? É cara, eu mais acho fácil. que tu pode voltar assim até logo depois do ensino médio, porque eu acho que é uma caminhada muito legal assim que tu Tá, fez e é uma construção que eu acho que para muitas pessoas vai conectar, até da gente poder pensar de como tá, existem vários caminhos dentro de caminhos que a gente pensou em um primeiro momento, né? tá. Então vamos lá. Primeiro te apresento pro Bom, pessoal, né? Desculpa, pessoal. Eu não tenho muito hábito de participar de podcasts, então eu sou meio inexperiente. Mas meu nome é Patrick Bublitz. Eu tenho 28 anos e o que eu faço, eu sou bailarino. Eu dou aula de ballet, eu dou aula de dança contemporânea. Eu eventualmente também faço coreografias de contemporâneo. Eu sou ator e eu também trabalho com teatro musical. Teatro musical eu também faço a direção dos espetáculos e no ballet também, na verdade, eu também faço direção dos espetáculos. E basicamente hoje o que eu faço é isso. Faço também, às vezes, quando me convidam para fazer algum trabalho de modelo, mais modelo de foto, eu vou também, sempre gosto bastante. Mas é tudo que envolve arte, assim, e performance mesmo. É, que envolve atuação, música. Eu tô envolvido e dança, Uhum. obviamente. Que legal, que legal. E Bom, conta então um pouquinho dessa trajetória e como tu tá, chegou a estar fazendo tudo isso, né? vamos lá. Então eu saí do ensino médio com 17 anos e meus pais decidiram, o meu pai é sueco, e aí meus pais decidiram que eu ia morar na Suécia durante um ano. Opa. Que eu ia morar na Suécia durante um ano. Então lá fui eu morar na Suécia durante um ano. E nesse ano que eu fiquei lá, como eu já tinha terminado o ensino médio aqui, eu não pude fazer o que seria o high school lá. Uhum, Eu tive que fazer uma coisa adaptada em que eu passava uma parte do tempo na escola, lá do ensino médio deles, só que eu só fazia aula de sueco e aula de inglês. uhum. Não fazia mais nenhuma outra aula, nenhuma outra matéria, nada. Só que o que eles têm lá é muito legal, que acho que é um pouco parecido com os Estados Unidos, que dependendo da escola que a pessoa tá, tem os focos assim de esporte ou arte. Uhum, uhum, No caso, o meu foco da época era tênis. uhum. Então, E foi até onde a gente se então conheceu, né? foi, nos conhecemos por causa do tênis, inclusive. Mas então eu jogava tênis lá todos os dias e eu tinha aula de sueco 3 vezes na semana e de inglês também 3 vezes na semana. Mas o tênis era o que eu realmente fazia todos os dias lá na Suécia. Então foi um ano de muito desafio pra mim, assim, foi a primeira vez que eu morei sozinho, eu tenho família lá, mas eu morava eu alugava um quarto numa república, assim. Uhum. Moravam mais 5 pessoas nessa república, assim, eram todos mais velhos que eu, um pouco mais velhos, assim. E, mas foi, cara, foi difícil, sabe? O processo, assim, eu era muito ligado em vocês, né? A gente fazia muita coisa Uhum. nessa Não, é, época. é que eu acho que é até legal da gente pensar, né? Porque quando a gente olha assim, é muito fácil a gente olhar em retrospecto e avaliar, e às vezes avaliar até de uma maneira crítica, mas a gente tinha um grupo, e eu acho que é até legal, assim, vocês acabam conhecendo um pouco mais da gente. A gente é um grupo de amigos, assim, sabe, de 6 a 8 guris, assim, que a gente era muito, muito grudado, e sempre foi muito grudado, acho que basicamente desde os nossos 10 12 anos de idade, assim, e era muito. A gente sempre fez tudo junto, né? Exato, fazia tudo junto. Uhum. Fazia tudo junto. A gente, tipo, ia pro treino, daí ia pra casa, ia todo mundo pra casa do mesmo, tomava Uhum. todo mundo banho na mesma casa, daí depois ia todo mundo pro restaurante ou pra Uhum. festa, ou não sei, era tudo muito junto. Então, quando eu cheguei na Suécia e não existia ainda não Era o sei se ele faz Skype, tempo. né? Era Skype, não tinha Uhum. WhatsApp, não tinha os grupos. Tinha no Facebook, mas a gente não usava muito. A gente não tinha muito essa coisa de foto e vídeo que nem é hoje. A gente não. A rede social era Era diferente, né? diferente, né? Era bem diferente. Tanto que quando eu estava morando na Suécia, na metade do ano mais ou menos, foi quando eu descobri o Instagram. Uhum. Foi quando o Instagram surgiu. Então, para ter uma ideia da linha do tempo ali, do que foi. E
Continua. A gente tá aqui com a vida dando risada que faz tempo. Sim, Pô, gente. faz tempo, faz muito tempo. E aí, mas assim, essa coisa de, eu me senti muito sozinho na Suécia, falando sério. Eu tenho um amigo sueco que é meu amigo até hoje, eu falo com ele com frequência. Quando eu vou pra Suécia, eu sempre encontro ele, que ele realmente virou um amigo meu, sabe? Uma pessoa que eu considero muito, mas eu vejo pouco, porém é um amigo. Mas foi o único amigo que eu fiz nesse um ano inteiro. Para uma pessoa que tinha essa convivência diária com vários amigos, um grupo. Então, essa parte foi a mais difícil para mim. Bom, daí chegou o final do ano, eu voltei. Quando eu voltei, aí, desde pequeno, eu sempre falei que eu queria ser tenista, né? E isso aconteceu, eu vou ter que falar rápido aqui, mas é porque eu fui morar na França com a minha mãe, só eu e minha mãe, quando eu tinha 6 anos. E foi bem na época que o Guga ganhou Roland Garros, o último ano que ele ganhou. Então, eu via uma coisa no tênis e uma coisa, para quem sabe a história do Guga e de Roland Garros, assim, eu me sentia meio abraçado pela França quando eu me envolvia no tênis, assim, eu me sentia acolhido. Eu era uma criança que não sabia falar francês, né, quando eu cheguei. Então, o tênis foi um lugar muito acolhedor para mim na França, e a inspiração de ter um brasileiro conquistando o mundo e sendo amado pelos franceses e tudo isso, aquilo me inspirou muito. E daquele momento em diante, assim, na França, eu quis ser tenista. E aí, quando eu voltei da Suécia, com 18 anos, eu falei com meus pais. E a gente decidiu, então, que eu ia ter esse ano pra jogar tênis, realmente, assim, só me dedicar ao tênis. Tá. Aí eu me mudei pra uma cidade chamada Itajaí, que fica em Santa Catarina, pra treinar num centro de treinamento lá em Itajaí, que o nome é ADK Tênis, que na época quem me dava treino era um ex-tenista profissional, o nome dele é Marcos Daniel, ele foi 56 no mundo, acho. O Patrício Arnold também dava treino, o Ivan Clay. O Patrício é argentino, o Ivan é gaúcho, o Marcos Daniel também é gaúcho, então eram eles que me davam mais treino. E todo o pessoal, que muita gente do Brasil inteiro, na verdade, foi ou para Itajaí treinar ou para Balneário Camboriú. Sei que Santa Catarina, até pela própria história com o Guga, Com o próprio Guga. virou realmente esse hub do tênis no Brasil. Hoje a gente já vê de uma forma até mais em outros polos, né? Principalmente São Paulo, Minas, a gente consegue ver mais. Mas Santa Catarina sempre Não, foi um hub, né? ainda tá lá, ainda tem, eu acho que é uma Acho que só referência. disseminou um pouco Com mais, né? certeza, ali em São Paulo a gente sabe, né, que tem também. Mas se a gente parar pra pensar, não vamos pensar longe, vamos pensar no Rafa Matos, né? Rafael Matos ganhou o Australian Open agora, ele treina lá. Sim, sim, sim. O João Menezes, que ganhou o PAN, tava treinando lá. Sim, sim. E o João, eu morava com o João Sim. quando eu tava lá, eu dividia quarto com ele. Então, é muito louco, né? Tu vê a pessoa que tu viveu um ano, teu amigo, e ele ganha o PAN. Ou o Rafa Matos, que cresceu também com a gente sempre. E do nada o cara. Do nada não, né? A gente sabe que, meu Tem Deus, uma baita história. é absurdo, né? A história do cara. Mas ganhar um Grand Slam, eu acho que a gente. Eu tenho muito orgulho deles, assim, meu Deus, do Rafa. E um É guri incrível. e pessoas muito do bem, né? Eu acho que isso também é algo. Uma galera do trabalho, uma galera do bem, uma Uhum. galera que representa muito. Mas aí passei esse ano em Itajaí. Final do ano também a competição do tênis. Eu acho, inclusive, que se eu tivesse tido um acompanhamento psicológico, talvez as coisas tivessem sido um pouco diferentes, mas não vou entrar nesse mérito. E aquela coisa, né? A gente tá falando aí de mais de quase 10 10 anos anos. 10 atrás, anos. e a gente sabe como a psicologia, a inserção da psicologia num meio mais, de novo, de maior fácil acesso para as pessoas não era tão fácil antigamente, e tinha muito estereótipo sobre o que era o processo de psicoterapia 10 anos atrás, que hoje em dia já está mais mexido realmente sobre isso. Com certeza. Mas aí voltei e tô em Porto Alegre. Meus pais falaram, bom, vai pra faculdade. Eu falei, tá, o que eu vou fazer? Daí, como eu falava várias línguas, falo várias línguas, aí, mas na época
foi o norte que eu tive, foi esse. E eu sabia que eu queria viajar, que eu queria, né, desbravar aí o mundo um pouco. Então eu falei, bom, vou fazer relações internacionais. Uhum. Acho que posso me dar bem ali nesse ramo. Aí entrei na faculdade, primeiro ano maravilhoso, me sentindo bem, tudo certo. No segundo ano, até a metade do ano também bem. Aí da metade pro final do ano eu comecei a questionar bastante coisa, assim. De. Não sei, pra mim parecia que eu tava muito distante de mim. Uhum. Muito distante de mim. Assim, então era o final desse segundo ano da faculdade de Relações Internacionais. E aí eu falei com a minha mãe. Eu acho muito legal, assim, desculpa te interromper, mas essa percepção tua que tu teve nesse momento, né, de tu tá. Porque talvez o mais fácil seria ter só seguido fazendo relações internacionais e ter buscado um trabalho no meio, mas esse momento de tu conseguir fazer essa reflexão interna de eu tô distante do quem eu quero, eu tô distante de quem eu sou, e quão difícil às vezes é isso da gente conseguir parar, refletir e retomar alguma questão como essa. Com certeza. E hoje eu vejo teria sido bem mais fácil. Uhum. Acho que se eu tivesse seguido esse caminho. Mas, meu Deus, ainda bem que eu não fiz. E é aquela coisa, né? Nem sempre o caminho fácil é exatamente o que a gente Não. precisa ou o que a gente almeja, de fato. É. E aí eu falei com a minha mãe e foi bem numa época ali, foi setembro, bem perto do. Eu faço aniversário em setembro, então foi um dia antes do meu aniversário tinha um espetáculo de balé da minha mãe, da minha avó, né? E eu fui ver o espetáculo, como sempre. E eu sempre fazia a abertura dos espetáculos. Então eu já tinha a prática essa do. Desde muito pequeno, a minha avó me colocava pra fazer isso, Uhum. né? Ser o apresentador, vamos dizer assim. E então eu fiz isso e naquele dia aconteceu uma coisa muito mágica, assim, porque eu vi um bailarino que foi aluno da minha mãe desde muito jovem. E desde os 4 anos ele foi aluno da minha mãe e da minha avó. E ele virou o primeiro bailarino que se chama isso, é um bailarino principal no mundo, assim. Uhum. Dançou em Washington, dançou em Tulsa, dançou em Toulouse, na França, sempre com papéis principais. Então ele estava em Porto Alegre ali naquela semana e ele foi dançar nesse espetáculo nosso. Quando eu vi ele dançando, cara, aí aquilo foi uma coisa que eu não sei dizer, mas foi assim, eu falei, meu Deus, eu preciso saber o que é isso? Tipo, o que esse cara tá sentindo fazendo isso, sabe? Uhum. Meu Deus, eu preciso fazer Como é que isso. foi essa sensação pra ti? Tu consegue descrever, ou menos Foi, assim? a sensação foi assim, já não tem mais volta. Naquele momento eu sabia que eu não ia ter como fugir daquilo. Uhum. Naquele momento eu preciso fazer isso. Foi meio que, meu Deus, eu preciso fazer isso. Eu sei que se eu não fizer, passava um monte de coisa na minha cabeça. Eu sei que se eu não fizer isso agora, eu vou me arrepender, porque eu sei que o, a minha mente vai durar muito mais tempo do que o meu corpo. E eu sabia que aquilo ou eu fazia, já era tarde para começar a dançar, eu tinha 21 anos. Sim. Eu ia Em fazer geral, o 20, eu tinha pessoal. 20 para 21, né? E em geral, qual é a idade que o pessoal começa? Ah, a pessoa que começa tarde balé, mulher, né? Falar mulher. A mulher que começa tarde balé, menina, 8 anos é tarde. É 10 tarde. 10 anos Uhum. é tarde. O homem pode começar mais tarde, assim. Então tem vários que eu conheço, começaram com 14, Mas 16. ainda uma distância muito Não, é importante bem de grande. 16, 14 anos pra É, 21, né? não, a distância é grande. A Uhum. distância é bem grande e o corpo já é bem diferente, né? Sim, De até um de homem. memória muscular e tudo Tudo, mais. tudo que o teu. É bem diferente. É bem diferente. E, mas naquele momento que eu vi ele dançando, eu falei, eu preciso sentir isso, eu quero sentir isso, eu quero estar no palco, quero dançar, eu quero poder dançar, né? E E antes disso, tu já tinha feito, tu já tinha, óbvio que tu tinha contato por causa da tua mãe, da tua avó e do próprio balé em si, mas tu já tinha feito aula, tu já tinha dançado ou era algo que assim,
nunca tinha chegado tão próximo de ti. Não, na verdade, eu fiz. A minha avó sempre tentou me trazer pra dança. Ela Uhum. sempre tentava. A minha mãe era muito tranquila. Não, aliás, a minha avó sempre que fazia um. Deixava uma migalhazinha e via Se tu se pegava. eu pegava a migalha, Uhum. né? Então, por exemplo, a primeira coisa que ela fez. Quando eu tinha 9 anos, elas tentaram me colocar no balé de fato. Uhum. Assim, vai fazer. Impossível, não deu. Eu até fiz 3 meses, assim, mas a maneira que o balé é ensinado pra mim, na época, né? Como eu era um guri que queria correr pra cima e pra baixo, gritar, sabe? Que é o que o esporte te permite, o tênis te permite, querendo ou não, isso. Sim. Futebol, né? São esportes que têm muita comunicação, tem muito. Mesmo. E o balé não. O balé entra na sala, silêncio. E quando tu é menor, isso ainda é mais forte do que quando tu é mais velho no ambiente do Uhum. balé. Sim, E talvez naquele momento era mais difícil pra ti conseguir conversar com esse ambiente. não, e não só isso. Não só isso. Eu acho Uhum. que teve muitas questões que, por exemplo, até quando os meus colegas do colégio ficaram sabendo que eu fui fazer balé, aí era aquilo, era viado pra lá, o viado pra cá. Sim, e até E aí e até um eu. dos pontos que a gente vai conversar aqui hoje, né, sobre essa questão de masculinidades e como muitas vezes a gente tá falando de arte, né, e como isso às vezes é colocado no lugar de uma orientação sexual que a gente sabe que de fato não tem nada a ver, e até mesmo se Tá falando de fosse da uma orientação. pessoa, né? Exato. A gente não pode limitar alguém a isso. E. E E. imagino o quanto que isso também, e eu acho que é legal da gente conversar, quanto que isso também acaba inibindo e dificultando pessoas que realmente têm muita vontade de entrar nesses Meu meios. Deus, meu Deus. Uhum. O que tu deixa de ter. Pô, o que tem de moleque jogando futebol, jogando tênis, jogando basquete, jogando vôlei, que podia ser incrível dançando, Uhum. sabe? Porque é um esporte também, sabe? Uhum. É esporte misturado com arte, assim, mas quem é talentoso com o corpo vai ser talentoso ali também. E talvez nem sabe que não existe. É aqui que tá. É criado num ambiente que não existe nem a possibilidade dele querer ou poder gostar daquilo. Sim, É até por. Uhum. muito. Sim, porque não é ensinado, né? E eu fico até pensando na É ensinado questão. ao contrário. É Não, ensinado a tu criar um preconceito. né? Exato, né? E eu acho que é até interessante a gente poder pensar nessas questões geracionais, porque querendo ou não, a gente consegue ver até nessa geração que está vindo agora uma quebra e uma discussão muito mais importante sobre sexualidade, sobre orientação sexual, sobre todas essas questões e até esses papéis de gênero que também pode incutir, então, também uma mudança nesse aspecto. Óbvio que é uma coisa de uma construção, mas muito interessante isso, né? Então daí tu entra no balé, tu tá com essa vontade, tem até esse ambiente externo aí de amigos e de pessoas que tu cresceu junto que te criticam por isso. E como é que foi daí? Tá, isso quando eu tinha 21 anos. Sim, sim, sim. Tá. Aí tá. Mas ali eu sabia que já não tinha volta e eu sabia. Na época eu namorava também uma, uma menina. E, mas ela levou muito na boa, assim. Uhum, Depois que ela começou, depois que o balé ele demandava muito, aí eu não tinha tempo, cara. Aí uhum. era um negócio surreal o meu treino. Mas enfim, quando eu entrei no balé, a primeira coisa que eu tive que fazer, a minha mãe, ela foi muito estratégica, assim, no plano, no que era necessário fazer comigo para eu conseguir dançar. Porque como eu tinha um corpo vindo do tênis, eu tinha muita força, eu tinha Agilidade. muito ágil, muito coordenado e forte. Só que eu não tinha flexibilidade e tem coisas no balé que a técnica pede que não é só tu saber te mexer, não é só. São coisas. A gente tem que modelar o corpo no balé. O teu pé, tu tem que modelar a articulação do teu pé. Tu tem que modelar a articulação do teu joelho, tem que modelar a articulação do teu quadril, tem que modelar a articulação dos teus ombros, da tua escápula. Então, todo esse processo de ir colocando o corpo no lugar do balé. E imagino, e eu fico te escutando, eu só fico pensando no grau de consciência corporal que precisa ter.
É louco, é Uhum. louco. É louco mesmo. E acho que o bailarino, com certeza, ele é uma pessoa que realmente vive o balé assim, em alto nível, ela tem um entendimento, uma consciência corporal muito elevada, muito Uhum. elevada. Bom, aí foi setembro, né? Aí minha mãe falou, não, até janeiro tu não vai fazer aula de balé. Tu vai fazer uma atividade, um exercício chamado gyrotonic, que é uma atividade criada por um cara chamado Júlio Horvat. Esse cara ele foi lutador de boxe, bailarino, yogi, nadador, e ele criou essa atividade. Multiatleta. Não, esse cara é um fenômeno, tá? E ele desenvolveu um monte de equipamentos, assim como o Pilates desenvolveu do Pilates, Uhum. esse Júlio Horvat, ele desenvolveu do Gyrotonic, que é tudo pensado, essa atividade é toda pensada em espirais e abrir espaços na articulação e consciência corporal. Então, fazendo isso, tinha muita coisa de balé nos movimentos, assim, já começava a colocar o meu corpo nessa condição. Fiquei 3 meses fazendo Uhum. isso todos os dias. 3 meses fazendo. Isso foi a primeira coisa, assim, para começar a entender o meu pé, meus pés, meus joelhos, Sim, uma apresentação. tu começar a entender, a ver o teu corpo de uma forma que tu nunca viu antes. Aí, janeiro, começou a pancadaria. Aí, Uhum. janeiro, o gyrotonic eu continuei fazendo todos os dias por muito tempo, tá? Mas daí, janeiro, eu começava 8 da manhã fazendo gyrotonic. E aí, bom, mas que foi em janeiro e foi em diante, assim. Tinha dias que eu começava às 7, tinha dias que eu começava às 8. Uhum. Mas enfim, o meu treino era ou das 7 ou das 8 até meio-dia, meio-dia e meio. Eu tinha essa aula de gyrotonic, depois eu fazia uma aula de preparação física só de balé mesmo, específica. Depois eu tinha aula de balé, de hora e meia. E depois eu tinha coaching, que era só eu, aula particular, Uhum. de balé, eu e o professor que estava dando aula. Isso de manhã. De tarde eu voltava às 2 da tarde, aí eu fazia uma aula de balé normal, fazia uma hora de coaching sozinho de novo, fazia outra aula de balé normal e depois ensaiava tudo que a gente ensaiava no dia. Uhum. Então isso foram os primeiros 2 anos, assim. E como é que foi isso, Patrick? Porque tu falou algumas coisas bem interessantes, né? De, tipo, tu já tinha uma preparação e tu já tinha um. E assim, e te conhecendo, eu sei que tu sempre foi um cara muito focado em relação ao teu trabalho quando tu botava na cabeça que tu ia fazer uma atividade física, por exemplo, do tênis. Cara, tu ia lá e tu treinava, focava na questão da, do treino de academia, da alimentação. E como é que foi isso no balé? Porque assim, tá, tu vê isso com 21 anos, a tua mãe, tua avó tem uma história gigantesca no balé, e daí tu, tá, eu vou entrar nisso. Como é que é esse. é, Como é que é esse estado de mente mesmo? O que que passa na cabeça? Porque eu imagino que ao mesmo tempo que tu, cara, eu quero sentir isso, deve vir também. Imagino que deve ter vindo muito, tipo, uma pressão muito grande de. Tem um nome grande que eu tô carregando. Bem, verdade é que vem mesmo. E isso é uma coisa que, bom, tu entende, Uhum, tu entende. Mas é no momento que a gente resolve fazer algo que é relacionado a nossos pais, né? uhum, E eles são uma referência no que eles fazem, cara, não vai ser nenhuma opção. As pessoas vão olhar pra ti, uhum, né? As pessoas vão olhar pra ti. E olha, eu vou dizer que eu sinto que agora que eu realmente me sinto tranquilo e que eu encontrei meu espaço no mundo do balé uhum, mesmo, sabe? Mas faz 8 anos. uhum. Pô, É bastante tempo. então pra eu me sentir tranquilo nesse lugar, sabe? Então sempre foi. Porque, assim como qualquer profissão, eu acho que tem as pessoas que vivem daquilo, conhecem todo mundo que vive daquilo e ficam vendo uns o trabalho dos outros Uhum. e vendo, isso aqui Uhum. é bom, isso aqui não é bom, isso aqui não é... E assim é no balé. E eu sempre, cara, lutei muito
pra conseguir, sabendo de tudo, sabendo que comecei tarde, sabendo. Então até as pessoas no início que eram do balé, que agora esse cara tá fazendo, sabe? Uhum. Então até todo mundo também vê que era um negócio muito, Que tu que é levou a muito sério. real. E que tu levou a E não, sério. exatamente. Então, não é só, ele vai ali, ele consegue fazer, ele. é, é, Sim, vai ali enfim. pra pegar o negócio e fazer o negócio andar. Não, aquilo ali o cara tem que ralar muito, sabe? Uhum. E aí, claro, os anos vão. Realmente o trabalho devolve quando a gente faz ele sério, com verdade, e vai nos colocando nesse lugar que eu digo de tranquilidade, assim, em relação ao nome que tu carrega, Uhum. né? E no ano passado foi um ano importante para mim. Foi a primeira vez que eu dirigi daí um balé completo, né? E aí foi num ano que veio uma bailarina de Londres para dançar, e ela é brasileira, é Isabela Gasparini o nome dela, e hoje ela foi nomeada primeira solista do Royal Opera House de Londres, que é Cara, que talvez incrível. a companhia de balé, que a gente chama de companhia, né? Sim, sim, O sim. local lá do teatro, das mais importantes do mundo, assim, Uhum. top 3 top 5 não sei, vai de gosto. Mas aí tu trabalha, sabe, de eu conseguir me sentir, foi a primeira vez que eu me senti tranquilo para trabalhar com uma pessoa assim que eu falo, meu Deus, isso é o ápice, assim, trabalhar com essas pessoas é o sonho dessa profissão, sabe? Uhum. Uhum. E de me sentir muito bem ali, falando, meu Deus, eu quero mais disso agora.